Bom, agora nós vamos falar sobre os genes letais. Imagine um cruzamento entre dois ratos aqui amarelos, né, que gera 2/3 de descendentes amarelos e 1/3 de descendentes agoutis, né, com um castanho escuro. Primeira coisa, qual é a característica dominante? Lembra como a gente faz para descobrir isso? Pais iguais amarelos com filho diferente agouti, pais dominantes filho recessivo. Então nós temos que o agouti é azinho, azinho, tá? E cada um dos pais é dominante azão alguma coisa. Assim sendo, se esse casal de ratos amarelos tem um filhote agouti, cada um deles tem que mandar um gene azinho para o filhote agouti, tá? Esses amarelos aqui também serão azão alguma coisa, os descendentes. Tá. O problema é o seguinte, quando nós fazemos o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, o esperado é que surja daqui azão, 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 azinho, azão, azinho novamente e azinho, azinho. Ou seja, se espera uma proporção de 3 em 4 indivíduos, no caso amarelos, para um indivíduo em 4 agoutis. E não a proporção obtida aqui de 2/3 para 1/3. Quando essas proporções foram obtidas, elas chamaram a atenção e precisavam de uma explicação. Pensando no assunto, vamos imaginar o seguinte. Se alguém aqui, na realidade, está morrendo. Por quê? Porque ao invés de se formarem 4 indivíduos, estão se formando 3 indivíduos, tá? Então vamos pensar, não pode ser o azinho, azinho, que é o agouti, ó. Um deles é agouti, esse sobrevive. Se for o azão, azinho, não morre só um, morreriam os dois. Então a gente teria uma proporção de apenas 1 em 2 azão, azão, né? Então se esses dois morressem, nós teríamos um azão, azão e um azinho, azinho. Então 1 em 2 desse aqui, 1 em 2 desse. Então meio e meio, não é o que está acontecendo. Então, quem morre na realidade é o azão, azão, tá? Esse indivíduo aqui morre. Se esse morre, nós teremos 2 amarelos, né? Em 3 no total, então 2/3, para um agouti em 3 no total, 1/3, certo? Então, o homozigoto dominante é quem está morrendo. Esse aqui é o genótipo letal, tá bom? Vamos fazer um exercício para entender como isso funciona. Olha lá. Uma determinada doença humana segue o padrão de herança autossômica, com os seguintes genótipos e fenótipos. A, né, a razão determina indivíduos normais, AB determina uma forma branda da doença e BB determina uma forma grave da doença. Sabendo que os indivíduos com genótipo BB, esses aqui com a forma grave da doença, morrem durante a embriogênese, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, qual a probabilidade do nascimento de uma criança de fenótipo normal a partir de um casal heterozigótico para a doença? Então, como é o casal heterozigótico? AB, né? O casal heterozigótico é AB e AB. Então, o que eles podem gerar? Então, eles vão gerar AA, AB, AB novamente e BB, certo? Então, vamos lá. Se o bebê ele tem a forma grave da doença e morre enquanto é embrião, esse aqui, ó, não vai ser contado, porque ele não vai ser originado nesse cruzamento. Ele morreu ainda embrião, tá? Então, desses indivíduos nós temos esse que é normal, certo? E esses aqui que tem a forma branda, a forma leve da doença, tá? Então ele pergunta desse cruzamento, né, qual a probabilidade do nascimento de uma criança de fenótipo normal. Então, quantos terão fenótipos normal? 1 num total de 3 indivíduos. Então, 1/3 dos indivíduos que nascem serão normais. Alternativa B. Tá bom? Agora você vai fazer sozinho um exercício desses. Vamos lá?